Seja bem-vindo ao nosso canal Revolução Saudável. E aí, será que algum desses macronutrientes eles são o vilão, o responsável pela nossa dificuldade de perda de peso? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Meu nome é Luciano, sou médico de família e comunidade e nutrólogo e a gente vai dar sequência hoje na Maratona do Peso Certo. Esse é o segundo vídeo dessa sequência, sendo que no primeiro a gente falou sobre o pilar do emagrecimento. E o principal pilar do emagrecimento é o déficit calórico. Lá eu falo um pouquinho mais, se você quiser, entra no vídeo aqui. Quando a gente vai falar de emagrecimento, a gente fala do déficit calórico e fala desses nutrientes, dessa energia que a gente vai absorvendo. Quando a gente fala de energia, a gente tem três fontes principais nos nossos alimentos. São os macronutrientes: o carboidrato, a proteína e a gordura, tá? Os alimentos vão ser combinações desses macronutrientes. E quando a gente já pensa sobre isso, cada um deles tem sua função. Desde a proteína fazendo uma reparação no músculo, ela participando da formação de hormônios, enzimas, o carboidrato formando a energia principal, o estoque de energia rápida, que é o glicogênio nos músculos, e auxiliando em vários processos, como a nossa manutenção vital. E a gordura, ela forma desde o estoque de energia para algumas situações, como também ela forma várias estruturas que tem ali a membrana, várias estruturas que são vitais para nós. Então a gente já entendeu que não dá para simplesmente excluir um desses macronutrientes. Quando a gente vai olhar caso a caso, a gente pensa primeiro na questão da energia que eles fornecem. Aqui já pode nascer um ponto para a gente já ficar alerta. Quando a gente vai comparar a energia fornecida por 1 grama de cada macronutriente desses, a gente já nota algo importante. O carboidrato e a proteína, eles fornecem 4 calorias por cada grama. Já a gordura oferece 9 calorias a cada grama, ou seja, mais que o dobro. Então, a gente já começa a notar que a gente tem que ter uma atenção para a quantidade da gordura que a gente ingere. Quanto à questão das fontes, para a gente facilitar um pouco, os carboidratos são a maioria dos alimentos, principalmente frutas, o arroz, o feijão, o macarrão, o pão, a tapioca. Esses alimentos, eles vão ser a base da nossa alimentação geralmente. As proteínas, geralmente elas vão vir de fonte animal, no caso das carnes, o frango, a carne vermelha, os ovos, e também de fonte vegetal, que é o caso na ervilha, no grão de bico, na soja. Então a gente também tem essa fonte. Já as gorduras a gente tem desde entremeadas nesses alimentos, como na carne, em outros alimentos, como também no caso das nozes, das castanhas, no abacate. Então a gente tem várias fontes também. Quando a gente vai observar cada um desses macronutrientes, já tem um ponto para a gente ficar alerta no emagrecimento. Chama termogênese do alimento. O que é isso? Quando a gente vai absorver esse nutriente, a gente já gasta energia para fazer isso. Só que aí já vem um ponto, é a dificuldade de absorver. A proteína, ela tem um gasto de quase 20% da sua energia somente para absorvê-la. Já o carboidrato, isso já cai para em torno de 5, 7%. E a gordura é entre 0 e 3%. Ou seja, dá muito mais trabalho, eu já gasto muito mais energia para absorver a proteína do que a gordura, por exemplo. E aí a gente chega num outro ponto. Mas quanto que eu preciso? Quando a gente está falando de emagrecimento, claro, tudo é individualizado, mas a gente já pode ter ali uma noção, uma régua para a gente ter uma base. Quando a gente vai avaliar a quantidade do macronutriente na nossa alimentação, na nossa dieta, a gente baseia geralmente pelo nosso peso corporal, mas a gente pode ajustar isso em cada caso. Quando a gente fala, por exemplo, na gordura, o ideal para um processo de emagrecimento geralmente vai ser em torno de 0,5 até 0,7 gramas de gordura por cada quilo de peso. Já quando a gente fala no carboidrato, esse número ele é em torno de 1, 2 gramas de carboidrato para cada quilo de peso. De novo, cada caso é individualizado. Por exemplo, num atleta, eu vou utilizar às vezes até 5, 8 gramas de carboidrato por cada quilo de peso. Já a proteína também varia de cada situação, mas uma noção básica ali geralmente vai girar em torno de 1 a 1,2 gramas de proteína por cada quilo de peso. Quando eu falo de um atleta, geralmente eu vou ter um consumo maior, em torno de 1,5, chegando até 2 gramas de proteína por quilo de peso. E em algumas situações do emagrecimento eu posso aumentar essa proteína também, mas tudo é avaliado cada caso. Mas vamos lá pensar algumas dicas para o nosso emagrecimento depois de tudo isso que a gente entendeu. Primeiro ponto, cuidado com a quantidade de gordura que você coloca nos alimentos.
tá? Então, quando a gente vai preparar um grelhado, a gente vai preparar um alimento que utilize óleo, por exemplo, o arroz, vai refogar, vai fazer ali um preparo, a quantidade de óleo pode facilmente extrapolar a quantidade de energia dia. É muito fácil com a gordura a gente extrapolar. Lembra? 9 calorias a cada grama. Já a proteína é muito fácil a gente subutilizar. Como assim? Se a gente não observar essa quantidade no dia, a gente acaba às vezes consumindo menos. E ela é importantíssima na nossa saciedade também. Então, a proteína, ela é muitas vezes consumida numa quantidade menor do que o necessário. E a gente precisa sempre estar atento a isso. Já o carboidrato, vale a pena ter um cuidado com o índice glicêmico. O que é isso? Cada carboidrato ele tem um índice glicêmico. Esse índice ele é o quão rápido esse açúcar vai ser absorvido pelo nosso corpo. Por exemplo, os doces ou o pão, eles vão ser de índice glicêmico alto. Logo que eu ingerir, eu já faço uma absorção rápida desse carboidrato e ele está no sangue. Já, por exemplo, quando eu pego o exemplo de uma fruta ou um exemplo de algum alimento que tem uma fibra associada, eu acabo fazendo com que esse índice glicêmico seja mais baixo. Por exemplo, a gente vê isso nos alimentos mais integrais. Uma dica que a gente pode ter sobre isso também é, uma vez que eu consumo proteína ou fibra junto com esse carboidrato, eu diminuo esse índice glicêmico. Se eu não gosto de consumir o arroz integral, eu posso consumir o arroz branco e colocar junto brócolis, cenoura, algo junto ali que tenha fibra para fazer com que esse índice glicêmico caia. Então eu consigo me manter ali na dieta, manter bem, consumindo arroz branco também, tá? Então essa dica é importante sobre os carboidratos. E além do que a gente falou, vale a pena a gente ter atenção para um ponto fora da curva, que é o álcool. Quando a gente fala do álcool, a gente não lembra de pronto que ele tem energia. E por sinal, muita energia. Como assim? Quando a gente tem 1 grama de álcool, a gente tem 7 calorias. Então, quase aí o dobro do carboidrato da proteína. E é fácil a gente, então, se perder nessa quantidade de energia. Quando a gente consome bebidas com álcool, então a gente está consumindo, muitas vezes, uma quantidade grande de energia junto, que a gente nem pensa nela. Nos destilados, isso a gente nota muito mais frequente, como a vodka, a cachaça, o uísque. Essas bebidas elas têm uma quantidade de álcool grande e com isso eu acabo tendo um consumo de caloria grande. Ou se eu uso muito frequente o álcool, como os destilados, eu acabo deixando todo dia um excedente de energia que às vezes eu não considero. Para a gente entender isso melhor, na sequência desse vídeo, na Maratona do Peso Certo, a gente tem explicando um plano alimentar para a gente olhar, vendo no que uma pessoa come durante o dia, o que é proteína, o que é carboidrato, o que é gordura e quanto de calorias cada alimento tem. Porque quando a gente pensa nos macronutrientes, por exemplo, se eu vou comer um frango pensando na proteína dele, eu não estou considerando às vezes que ele também tem gordura junto. E isso faz parte de todo o plano dietético. Então vale a pena a gente ter atenção a cada detalhe. Prestem atenção nesse vídeo e vejam se vocês conseguem evoluir com ele também. Se você gostou desse vídeo, achou interessante, tem alguma dúvida, comente aqui embaixo, tire a sua dúvida ou mande alguma pergunta que seja pertinente ao tema. Eu agradeço pela sua presença. Se inscreve aqui no canal para mais orientações sobre esse tema e vários outros. Se curtiu, compartilha com algum colega, alguma pessoa que seja beneficiada vendo esse vídeo também. Um grande abraço, até breve e saúde a todos!